Oi, pessoal, bem-vindo ao meu canal Eu Passarinho. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre avós. Eu lembrei dos meus avós. Eu não os tenho mais, somente no meu coração. Eu lembro que a minha avó materna, sempre que eu ia visitá-la, fazia minestra. É uma sopa de feijão, ou com macarrão caseiro, ou com arroz, mas que só ela sabia fazer. Eu faço, fica gostoso, mas era aquele gostinho da avó, sabe? Do jeitinho que ela fazia. Na panela de ferro, no fogão a lenha. Era uma delícia. E ela fazia um pão caseiro também, que, meu Deus, aquele cheirinho. Eu chegava lá, eu ficava esperando a hora do almoço para comer a comidinha dela. Quando ela ia nos visitar, ela sempre levava uma lembrancinha, sempre. Nem que fosse um sabonete. Eu lembro ainda do sabonete Lux. Amada, eu tinha 11 anos quando ela faleceu. O meu avô, o esposo dela, era muito famoso na ilhota. Era o Tinelli. Todo mundo adorava. Ele era contador de piada, contador de causo, seresteiro. Ele era tão engraçado que as pessoas iam buscá-lo em casa quando morria alguém, porque ele era animador de velório. Você sabe aquela pessoa que está no velório, o pessoal vai para um cantinho para contar histórias, para poder passar a noite? O meu avô fazia isso. Então eu tenho lembrança dele chegando na minha casa, ele sempre levava bala de coco. E a gente ia correndo porque sabia que o vô chegava com a bala de coco. Recordações maravilhosas. O meu avô paterno morreu quando eu era muito pequena, mas eu tenho lembrança dele também na cadeira de balanço. A minha avó paterna contava histórias. Ela contou a história que deu origem ao meu livro José e o Macaco Encantado. Essa história, na realidade, veio com a minha bisavó da Itália. Aí ela contou para a avó contou para o meu pai, e meu pai contava para a gente quando era criança. É claro que o personagem era José, Giuseppe, né? Que passou a ser José, eu tive que fazer algumas modificações. Mas são coisas que vêm lá da bisavó, da avó. Por que eu falo isso? Porque o vírus, o Covid, ele está atingindo os idosos principalmente. E parece que não estão dando importância para a morte dos idosos, que nos fazem tanta falta quando vão embora. Os avós são tão importantes, né, na nossa vida. Nos ensinam tantas coisas. E aí, quando partem, fazem muita falta. E na Itália, e nos outros países, eles tinham que escolher entre um jovem e o idoso, e quem era escolhido para morrer era o idoso. E no Brasil está acontecendo também. Daqui a pouco eles vão ter que optar entre um jovem e o idoso. E quem é que está preparado para essa escolha? Enquanto eu estava pensando nisso, eu lembrei de um escritor que é Olavo Bilac, que nasceu no Rio de Janeiro, teve uma infância comum, né? O pai dele, ele foi conhecer o pai dele só com 4 anos, porque o pai dele estava na Guerra do Paraguai. Quando o pai voltou, a vida normal, né? E com 15 anos ele conseguiu uma licença para poder fazer medicina. Mas ele gostava de escrever. Mas só quando ele fez o poema Hora de Ireis Ouvir Estrelas, o soneto, é que realmente ele tomou a decisão de seguir a vida de escritor, porque fez muito sucesso o livro de sonetos, né, que ele fez, Via Láctea. Então ali ele tomou a decisão de ser escritor. Ele foi um dos fundadores da Academia de Letras, fez parte do parnasianismo, que o parnasianismo ele prima muito pela forma, pelas palavras rebuscadas, né, a escolha das palavras. Ele foi um
chamado de o príncipe, né, da literatura, dos poemas, pelos amigos, pelos escritores. Teve uma influência muito grande, né, para os outros poetas. Ele se opôs ao Marechal Floriano Peixoto. Era um jovem, chamaríamos hoje de esquerda, né? E também foi o que escreveu, que compôs o hino à bandeira. Salve, lindo perdão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, né? Ele, sendo príncipe dos poetas brasileiros, não era um cara que tomava isso como se achava o cara, né? Não, ele era um cara simples, comum, mas que sempre escreveu muito, produziu muito. E ele se dedicou a vida inteira, mas lá pelo determinado momento, ele preferiu escrever crônicas, fazendo críticas à sociedade carioca, ao Rio de Janeiro. Então ele modificou um pouco e foi para a crônica. Então se tornou um cronista para poder fazer, né, modificar um pouco, sair um pouco do poema para a crônica. Eu trago para vocês hoje dele, em homenagem aos nossos avós, aos nossos fofuríssimos, um poema que ele escreveu de uma delicadeza que se chama A Avó. Vê se tem alguma coisa com os cuti-cuti que vocês têm em casa aí. A avó. A avó, que tem 80 anos, está tão fraca e velhinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha, com os desgostos humanos. Hoje na sua cadeira repousa pálida e fria, depois de tanta canseira, e cochila todo dia e cochila a noite inteira. Às vezes, porém, o bando dos netos invade a sala, entram rindo e papagueando, este briga, aquele fala, aquele dança, pulando. A velha acorda sorrindo e a alegria a transfigura. Seu rosto fica mais lindo, vendo tanta travessura e tanto barulho ouvindo. Chama os netos adorados, beija-os tremuladamente, passa os dedos engelhados, lentamente, lentamente, por seus cabelos doirados. Fica mais moça e palpita e recupera a memória, quando um dos netinhos grita: "Ó, vovó, conte uma história bonita." Então, com frases pausadas, conta histórias de quimeras, em que há palácios de fadas e feiticeiras e feras e princesas encantadas. E os netinhos estremecem, os contos acompanhando, e as travessuras esquecem, até que a fronte inclinando, sobre o seu colo adormecem. Beijo no coração e até a próxima. Amem os avós e as avós, enquanto eles ainda estão aqui.